Olá, meus amigos, olá, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Aqui o vosso amigo pastor Ivaldo Costa, juntos para mais uma vez meditarmos um pouco na palavra de Deus. E desta feita eu estou com a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e quero ler apenas um versículo muito conhecido, que é o versículo de número versículo de número 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus irmãos, eu observo nesse texto grandes lições. Eu observo nesta passagem bíblica muitos ensinos proveitosos para nós, para toda a igreja. Dentre tantos ensinos que nós observamos, vemos a firmeza da igreja. A igreja, ela não perdeu o foco, ela não perdeu o objetivo, ela não perdeu a visão. É lindo observar que neste capítulo 12, nesta época, era a época de muita perseguição. Herodes estava extremamente furioso, extremamente irado contra a igreja, contra os discípulos, contra tudo e contra todos que se diziam cristãos. Já tinha mandado matar a Tiago, mandou prender Pedro. Olha, ele estava fazendo coisas terríveis. A igreja não ia enfrentar Herodes com as suas próprias mãos, até porque era muito desproporcional e com certeza a igreja ia perder. Até porque a luta da igreja, a nossa luta não é carnal, ela é espiritual. E eu acho lindo porque a primeira lição que aprendemos é que a igreja não desistiu de lutar. E uma das armas poderosíssimas é a oração. Pedro estava preso, Herodes estava aprontando, mas a igreja estava fazendo oração contínua, orando por ele, pelo apóstolo Pedro, a Deus. E aí eu observo uma outra lição que esse texto nos mostra. É que a oração, ela muda a situação. Até gosto desse tema, até gosto desse assunto. A oração, ela muda a situação. Ela muda a situação porque nós temos um Deus muito dinâmico, muito ativo, muito poderoso. Nós observamos que quando nós oramos, o Deus a quem servimos, Ele é um Deus que Ele ouve a oração que se faz a Ele. Ele vê quem está orando a Ele. E Ele age por quem ora e quando se ora a Ele. Nós observamos isso de uma maneira tão linda quando Ele ouviu Isaac. Quando Isaac havia necessidade da Rebeca, Deus enviou a bênção de Isaac através da oração que Isaac fez ao Senhor. Por outro lado, nós observamos também que Deus viu quando Salomão orou a ele. Ele disse: Salomão, eu ouvi e vi a oração deste lugar. Quando vocês orarem aqui na minha casa, eu vou ver e eu vou ouvir. E eu vou enviar socorro dos céus. Isso o Senhor falou isso lá na segunda carta, no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 7. E Deus age. É importante observar isso. Aí quando você parte para a oração, você precisa ter pelo menos 3 elementos, meu querido. Primeiro do que tudo, você tem que ter disposição para orar, o que não é fácil. Temos disposição para dormir, temos disposição para comer, temos disposição para passear, para conversar com os amigos. Observem, eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que nós também temos que ter disposição, temos que ter ânimo para orar. Temos que ter disposição para orar. Também temos que ter um segundo elemento, que é a fé. Não tem como orar sem ter fé. Tem que orar e tem que ter fé. Porque na oração
Com fé está a ação de Deus, está o agir de Deus. Agora, oração sem fé não é oração. Não é oração. É apenas uma conversa simples, uma conversa sem nenhuma objetividade diante de Deus. Agora, a terceira e última coisa que eu observo que nós temos que ter na oração é exatamente o tempo. Temos que ter a disposição e temos que organizar. Nesta disposição, temos que ter o tempo. Nós temos tempo para tudo e temos que ter tempo para orar também. Por isso, Paulo disse, orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17. E observamos no capítulo 26 de Mateus e outras referências mais, que o Senhor Jesus sempre tinha tempo para orar. Então não adianta você querer bênção, não adianta você querer milagre da parte de Deus, se você não conversa com Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor. Agora, meus queridos, quando eu digo que a oração ela muda a situação, eu preciso comprovar isto através da Bíblia. E a Bíblia ela é repleta de exemplos. Mas eu quero destacar aqui pelo menos 3. O primeiro está em 1º livro de Reis, capítulo 18, de um assunto muito conhecido, que é o enfrentamento, não é, entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Até então, aquela luta, aquela prova toda, aquela ameaça. Mas quando Elias orou a Deus, e ele disse, Senhor, eu sou Elias, teu servo, mostra que tu és o Deus de Israel, e desça fogo do céu. A oração, ela mudou a situação. Deus ouviu, Deus viu e Deus agiu na oração de Elias. Mandou o fogo do céu e a vitória foi do povo de Deus. Observamos também quando Daniel estava em Babilônia, e um assunto tão conhecido. Quando o rei Nabucodonosor não conseguia interpretar aqueles sonhos, aquelas coisas todas, e ameaçou e baixou um decreto e que ia matar, que ele não conseguisse revelar, que ele não conseguisse discernir aquele sonho, aquele enigma, aquela coisa toda. Daniel foi para a oração e Deus revelou para Daniel. E o nome do Senhor foi glorificado no Império Babilônico através de Daniel. E ainda observamos o rei Ezequias. Que coisa linda, irmãos. O rei Ezequias está lá no capítulo 38 do livro de Isaías. O rei Ezequias recebeu a visita do profeta Isaías. E o profeta Isaías levou uma mensagem muito dura para o rei. Era uma mensagem de morte. Disse, olha, arruma a tua casa porque tu vai morrer. Mas Ezequias era um homem de oração. E quando o profeta saiu da presença do rei, diz a Bíblia que o rei encostou a cabeça na parede e começou a orar e a chorar, ao ponto das lágrimas descerem pelo seu rosto. E ele orou a Deus e disse, sou eu, teu servo, o rei Ezequias, lembra-te do que eu tenho feito. E quando o profeta ainda estava saindo do palácio real, quando o profeta já estava no pátio, Deus falou com Isaías e disse, volta, eu preciso falar com Ezequias. E o profeta voltou e entregou a mensagem para Ezequias, dizendo, assim diz o Senhor, eu vi a tua oração, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E agora eu vou te curar dessa enfermidade e vou multiplicar os teus anos de vida. Então, meu querido, isso é muito confortante, isso é muito edificante. A gente saber que nós temos um Deus que deixou tantas coisas boas para nós, dentre elas a oração, porque a oração, ela muda a situação. Lembro-me de mim mesmo.
de certa feita, quando estava na América do Norte, recém-chegado, trabalhando e sem dinheiro. Certo dia fui trabalhar, meu carro estava na reserva, era um carro de 6 cilindros, automático, gastando muito. E na manhã daquele dia, quando me dirigi para trabalhar, a luzinha da reserva de gasolina, de combustível, acendeu e eu fiquei preocupadíssimo. Fui de manhã trabalhar. Passei quase todo dia com fome, eu não tinha o que comer e não tinha dinheiro. E escondido dos amigos, eu ia para o banheiro, ia para de trás dos carros e orava, desesperadamente eu chorava. E dizia: Senhor, eu sou teu servo, pregador da tua palavra, e muito eu tenho pregado de milagres. E agora quem está precisando de um milagre sou eu. Faz um milagre, Senhor. Eu preciso de um milagre. Muda essa situação, e com muita fome, preocupado. Já passava das 3, já passava das 4 horas da tarde. Estava se aproximando o horário de eu ir embora para casa, não tinha como ir. Mas num dado momento, quando eu passava no estacionamento de carros do aeroporto da cidade onde morava, onde trabalhava, olhei ao lado do pneu de um carro uma nota um pouco embrulhada, um pouco dobrada. E é interessante lembrar que durante todo aquele dia eu orei a Deus pedindo apenas $10. Eu orava e dizia: Senhor, eu preciso de um milagre de $10. Se o Senhor me der tão somente $10, eu já estou feliz, estou satisfeito. E peguei aquela nota que estava ali ao lado do pneu daquele veículo, muito rapidamente coloquei no bolso do paletó que estava vestido e saí correndo para dentro do aeroporto, diretamente para o banheiro. E lá dentro, meti a mão no bolso, tirei aquela nota e comecei a agradecer a Deus pela fé, pelos $10. Quando estava orando, o Espírito Santo disse: abra a nota, você não viu o valor ainda, abra a nota. E quando eu, obedecendo a voz do Espírito, abri a nota, não era $10, era uma nota de $100, ou seja, 10 vezes mais. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus mudou a minha situação. Eu me alimentei, eu coloquei combustível no carro, no veículo, e por muitos dias eu fiquei muito tranquilo com aqueles $100. Eu dizimei esse dinheiro, tirei os $10, ainda tirei um pouquinho até mais de oferta, em gratidão a Deus, porque é isso que todo cristão deve fazer. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, que me assiste neste momento, eu queria apenas que você aprendesse com o Espírito Santo de Deus, aprendesse com a palavra de Deus. A oração muda a situação. Ser crente abençoado por Deus não é no oba-oba, não é no faz de conta, não é na aparência, não é apenas no gogó, apenas na conversa. É vida com Deus. É uma realidade. Isso aqui não é utopia, isso aqui é uma realidade. A oração, ela muda a situação. E eu quero aqui, neste momento, dizer que Deus pode mudar a situação da sua vida. Deus pode atender os anseios do teu coração. Deus pode fazer o milagre que você tanto está precisando na sua vida. Deus pode fazer o milagre que você está precisando na sua família. Deus pode fazer por você, inclusive, o impossível, através da oração. Guarda esta palavra. A oração muda a situação. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima, em nome de Jesus.